Muito bem, pessoal. Sou Rivadavia Drummond. Esse é o 6º episódio do podcast que a Silvia da Floco chamou de RivaCast. E parece que está pegando, que as pessoas estão me mandando mensagens. Adorei o RivaCast, episódio e tal. E até então nós falamos de inovação enxuta, né? A metodologia para inovação enxuta. Falamos de insight, problema, protótipo, modelo de negócio, aquela coisa toda. E a partir de hoje a gente vai mudar o assunto. Hoje nós vamos falar de carreira e carreira internacional totalmente freestyle. Eu, por exemplo, não preparei nada. Eu sei que a Silvia está toda organizada sempre, tem lá os bullet points dela, mas vamos ver o que vai dar esse papo freestyle aqui. Então, Silvia, obrigado, bem-vinda novamente. Obrigada, Riva. Oi, pessoal. O papo de hoje é ótimo, né? Essa questão da carreira, eu mesmo... Não sei, né? Vamos ver se vai ser ótimo. Bom, o tema é ótimo, o tema promete. Vamos ver se o entrevistado não estraga o tema, né? Não. Não, de forma alguma, com certeza não. Carreira é uma coisa muito assim, né? Eu tava até refletindo sobre isso esses dias, da diferença de carreira e profissão e trabalho, né? E um emprego. Eu dou aula para adolescentes de 16, 17 anos e eles estão na fase de escolha da profissão, né? E é super difícil. É um crime, né? É um crime, é muito difícil. Eles têm muitos medos e angústias porque eles podem escolher uma coisa que depois não é o que eles vão querer, e realmente esse é um risco muito grande. É um grande desafio, especialmente aqui no Brasil, né? Por causa dessa idade em que a gente é forçado a fazer essa escolha. O que você acha que é importante, Riva, em termos assim de direcionar, de criar uma carreira mesmo, né? Não só ficar lidando de emprego em emprego, mas de traçar algo que seja que você consiga construir algo de valor para sua vida, né? Não só para a sua vida, mas para a sociedade também, né? Sim. Uma das preocupações que eu tenho aqui quando eu fui morar na China, quando eu fui morar nos Estados Unidos, no Canadá, é como é que você é relevante nessa sociedade. Você precisa ser relevante na sociedade, né? Aquilo que você faz. Mas voltando ao seu comentário, que eu achei muito oportuno, é realmente criminoso forçar um jovem, uma jovem de 17 anos a escolher o que vai fazer para o resto da vida, né? A gente deveria desacelerar a moçada nessa idade. Tem até um livro muito legal do Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação, chamado Humanidades, um novo curso na USP, onde ele fala, por que a pressa? Por que a gente está acelerando? E aí um depoimento meu, eu só descobri que eu queria fazer aos 29 anos. Olha, pois é. E pulei de curso em curso até encontrar. Passei em computação, passei lá na engenharia, passei na economia e tantos outros programas. E até encontrar aquilo. Opa, acho que é aqui que eu tenho tesão de estar, né? Aqui que eu acho que eu posso desenvolver meu talento. Eu acho que o que eu falo para as pessoas é o seguinte: eu acho que a gestão da carreira, depois a gente pode evoluir para a carreira internacional, porque eu recebo inúmeros questionamentos, né? Um monte de executivo entra em contato com dilemas na carreira internacional, com problemas fora do Brasil, e eu tenho muito prazer em conversar, ajudar a pensar. Eu acho que a gestão da carreira é a coisa mais difícil que um profissional vai fazer na vida. E há uma série de ilusões em torno dessa ideia de carreira, né, de controle, quer dizer, a ideia de que você está no controle da sua carreira. Negativo, você não está no controle. Né? É isso que eu tento falar de uma forma muito clara. A única coisa que você controla na carreira é o preparo. Um dia eu vi nesses posts aí de Instagram, não sei, alguém oferecendo serviços de planejamento de carreira. Onde é que você quer estar em tal momento, você não controla isso. Ninguém controla isso. A única variável, vou repetir, que você controla é o preparo. Então, pensando nisso, a ideia é como é que você vai construir e se preparar numa carreira para que você tenha trabalho sempre. Talvez não emprego, mas tenha trabalhabilidade, né? Que eu acho que é um neologismo aí, me permita o termo. E voltando um pouco bater um pouco nessa questão de que você não tem controle, né? Eu nunca imaginei estar aqui onde eu estou hoje. Eu estou aqui há 7 anos nos Estados Unidos. Qual foi o planejamento que eu fiz para estar aqui? Nenhum. Quer dizer, eu me preparei, as oportunidades aconteceram e aqui estou. Mas eu nem sonhava com isso aqui. Eu nem sonhava em ir para Hong Kong. Eu não sonhava em ser reitor de uma universidade. Aliás, não, reitor eu minto, é o único cargo que eu realmente queria. Eu nunca quis ser CEO, né? E muitas vezes você acha que algumas coisas vão dar errado, né? Por exemplo, eu achei que o meu período lá como reitor, que eu tinha um desafio muito complicado pela frente e que a grande probabilidade era de que não daria certo. E deu imensamente certo. E houve outros momentos que eu achei,
eu fui presidente de uma empresa de São Paulo, que eu achei que tudo daria certo e tudo deu errado. Então, quer dizer, você não controla a variável macroeconômica, mudança em políticas regulatórias, etc. Agora, se o preparo estiver lá, você vai estar mais exposto a uma série de outras oportunidades. Então, acho que a gente pode começar o papo para falar de carreira e carreira internacional dessa forma. O que você acha daquela pergunta que é muito comum em entrevista de emprego, que é assim, onde você se vê daqui a 5 anos? Eu acho péssimo, eu nunca gostei de ter que responder isso. Tem umas perguntas que são bem idiotas mesmo, né? Eu me lembro de empresa de consultoria, por que a tampa do bueiro é redonda e não é quadrada? Porra, o que isso prova? Né? Isso caiu para mim, mas eu falei, não é porque se ela fosse quadrada, ela cairia para dentro do buraco em algumas das dimensões. Pô, e daí? Isso prova o quê? Eu acho que tem várias perguntas que não fazem muito sentido. Eu acho que quando as pessoas perguntam onde é que você vê há 5 anos, talvez, se bem pensada a entrevista, é um pouco para entender a ambição que a profissional tem, né? Quer dizer, você se vê como? Quer dizer, eu sempre gostei de contratar gente ambiciosa, mesmo sabendo que se eu desenvolvesse aquelas pessoas, que eu poderia perdê-las no futuro. Mas assim, eu acho ótimo, né? Eu prefiro desenvolver e perder para o concorrente do que no desenvolver e ficar trabalhando para mim com péssimos resultados, né? Enfim, eu acho que tem algumas perguntas que não fazem realmente sentido nenhum. Era muito mais interessante bolar essa entrevista, né, de trabalho com base naquelas competências que são necessárias para desenvolver o trabalho ao qual o candidato se candidata, né? Agora, ao mesmo tempo também, eu acho que é muito importante a gente avaliar as chamadas soft skills, né? Sim. Porque no fundo, né, a gente fala de carreira em T, né? As soft skills são extremamente importantes, né? Porque em determinado momento não são mais só a formação técnica específica, né, cognitiva que você teve numa área, né, o I do T, né, em profundidade. Você vai passar a lidar com temas extremamente complexos, difíceis, né, que demandam muita reflexão, liderança, como é que você lidera as pessoas, como é que você motiva as pessoas, como é que você toma decisões, né, como é que você pensa o desenvolvimento da carreira das pessoas. Então são decisões complexas e eu acho que a gente pode também, na entrevista, e deve olhar para as questões sociocomportamentais. Eu quero saber se sabe trabalhar bem em grupo, se sabe ouvir, se tem bons argumentos. Né? Então, assim, eu sempre tive para mim como líder que eu queria a relação entre resultado e relacionamento na organização muito bem delineada. Né? Uma figura que é 90% resultado e 10% relacionamento, para mim está fora. Não quero na minha empresa. Eu acho que vai destruir o clima de trabalho, o desenvolvimento da cultura e tal. E antagonicamente, a gente conhece muito essa figura no Brasil do enrolado gente boa, né? É o cara que é 90 relacionamento e 10 resultado. Esse também está fora. Então, eu sempre busquei nos profissionais com os quais eu me propus a trabalhar, com os times que eu formei, um equilíbrio entre relacionamento e resultado. Senão vira gestão country club, né? Vamos para o country club lá, porque não tem que entregar resultado. Então, voltando assim, no que eu imagino, assim, quando eu penso a carreira de outras pessoas que trabalham comigo, eu sempre imagino a ideia do learning zone. Né? A segurança psicológica é alta, mas o sarrafo também é alto. A exigência por resultado, por demanda, também tem que ser alta. Aí que eu falo, aqui nós estamos em zonas de aprendizado. Porque embora eu sempre subi o sarrafo, né, elevei a barra e a exigência alta, eu também sempre trabalhei para que as pessoas tivessem condições de ter sucesso. Não adianta isso, né? Então, assim, uma fala que ficou famosa aí, que eu falei, muita gente repete, é que liderar isso, né? É desenvolver pessoas e trabalhar para que elas tenham sucesso. Sendo duro com os problemas e gentil com as pessoas, né? Eu lembro muito de você falar isso. Atuar com as pessoas, para mim não há desculpa para ser agressivo, desrespeitoso, para expor as pessoas publicamente. Para mim isso é intolerável, né? Não dá para fazer. Agora, que a barra é alta, é alta. É alta, não, a minha barra sempre foi alta, como executivo e como professor. Tenho certeza que algum aluno que estiver ouvindo isso aí vai comentar. Sarrafo altíssimo, né? Leu o que você tinha que ler hoje para a aula de mestrado? Não, então fora. Você não pode estar na minha sala hoje. Né? Você não tem o nível de preparo necessário. E aí que eu acho que tem uma conexão muito interessante com carreira, né? Eu repito outra coisa, outro fator que eu sempre converso muito com as pessoas é sair de casa todos os dias para fazer 100%. Eu, como profissional, uma atitude positiva, uma ética de trabalho, né? Um work ethic, né? Uma ética de trabalho muito forte. Primeiro, não tem trabalho que é ruim. Eu fui presidente, fui CEO, fui reitor, e fazia qualquer trabalho.
Não tem problema. Se o banheiro estiver sujo, é lá limpar o banheiro. Não tem nenhum problema. Zero de problema. Então, Uhum. profissionalmente, eu sempre tive esse foco. Todos os dias eu saio para fazer 100%. Um caso interessante, você deve lembrar de uma escola em Belo Horizonte, famosa na área gerencial. E essa escola de negócios, que era uma escola só focada em negócios, hoje é uma universidade. Essa escola, na época, antes da entrada de um grupo empresarial de São Paulo, essa escola estava falida. E ela já não conseguia mais pagar os salários dos professores. 3, 4 meses de salário atrasado. O que é realmente difícil, né? Porque a gente, naquele começo de carreira, vive de salário, né? Todo mundo, Uhum. né? Você trabalha para pagar as contas do mês, né? Só que alguns colegas lá na época, professores, aproveitavam a insatisfação para entrar na sala de aula e descer o sarrafo na instituição. Eu dizia, olha, eu não concordo com essa atitude. Primeiro, o aluno não tem nada com isso. 2, a gente descer o sarrafo aqui só vai piorar a situação. Então, eu sempre, durante todos os meses sem receber, entrava em sala de aula e dava a melhor aula que eu podia dar, sem nenhuma menção aos problemas que estavam acontecendo lá fora. Enfim, então eu acho que esse tipo de atitude de 100% todos os dias, embora não seja fácil, é uma atitude, é um mindset pelo qual você vai ser lembrado pelas pessoas. Então, até hoje, eu tenho esses alunos, hoje são profissionais que falam, ó, eu lembro que o avião estava caindo lá, o único cara que entrava em sala de aula para fazer o que tinha que fazer era você. Então, você vai construindo a sua reputação ao longo da sua carreira. Então, essa ideia de 100% todos os dias, para mim, guiou muito aquilo que eu fazia e não tem trabalho ruim. Eu já Uhum. fiz de tudo. Eu já trabalhei em agência de turismo, eu já fui professor de inglês, dei aula de música. Aí falando aí, eu estou brincando aqui com a minha mulher de vez em quando que eu quero trabalhar aqui no Walmart daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou encher o saco de fazer isso. Aliás, não, Walmart não, eu quero trabalhar no Costco, que é o concorrente do Sam's Aham. Club. Tem trabalho ruim, quer dizer, o trabalho tem que dignificar, né? Eu me lembro que minha filha, quando chegou aqui nos Estados Unidos, ela pequenininha e tal, aqui a gente resolveu fazer tudo a gente mesmo. Não tem trabalhador doméstico, né? E aí, um belo dia, a minha mulher falou, não, você vai lá e limpa os banheiros. Eu falei, não, eu não limpo o banheiro. Aí minha mulher falou assim, o quê? Não limpa banheiro? Ela tinha 8, 9 anos. Está Aham. limpando o banheiro até hoje. Aham. A gente precisa ensinar o jovem sobre uma ética de trabalho consistente, sobre uma ética de trabalho que dignifica as pessoas, né? Então, não tem trabalho ruim. Então, mesmo em cargos altos, eu fazia de tudo. Uhum. O Não, tempo eu inteiro ia te sozinho. perguntar, porque tudo isso que você está falando, eu fico pensando em termos de uma carreira internacional. Com certeza, todas essas posturas, né, contribuíram muito para você ter uma carreira internacional, né? Como que É, começou a sua carreira internacional? Qual foi a virada de chave, assim, que te permitiu depois chegar onde você está hoje? sorte. Você sabe que Não, muita gente fala isso, ah, o com Riva deu sorte. certeza. Olha, eu não desprezo, assim, acho que toda sorte é bem-vinda, né? Eu queria ter essa sorte que as pessoas falam que eu tenho jogando na loteria, né? A loteria aqui Aham. do Oriente está acumulada em 800 milhões de dólares. Nossa. Eu vou até jogar um bilhete hoje para ver se essa sorte. Porque é muito fácil você justificar o sucesso de outras pessoas como sorte, Uhum. né? Como apadrinhado, né? Se bem que eu conheço gente que realmente é incompetente, foi apadrinhado mesmo, e o maior mérito foi puxar o saco mesmo. Mas eu nunca consegui fazer isso, né? E acho que sorte por si só não vai ajudar ninguém a chegar em lugar nenhum, né? Então é muito Uhum. fácil justificar o talento dos outros por isso, né? Ah, teve sorte, foi apadrinhado e tal. Porque eu não estou disposto a pagar o preço para chegar nesse nível de carreira, então é melhor justificar que as uvas estão verdes, né? Lembra lá da metáfora, né? Uhum. Então, assim, eu acho que antes da gente falar de carreira internacional, o que eu sempre pergunto para as pessoas é o que você fez para se desenvolver até aqui? Né? Outra brincadeira que eu sempre faço é: eu detesto estudar, mas eu adoro aprender. O que você vem aprendendo, o que você vem fazendo na sua vida, na sua carreira, para se tornar uma pessoa interessante? Porque são essas pessoas interessantes que vão ter mais oportunidade, não tem sorte aí. Uhum. Né? Aí tem trabalho. Né? Então, a pergunta é sempre essa: o que você tem feito para se tornar uma pessoa interessante? Eu até confesso para você que eu gosto de estudar. Eu tenho prazer em coisas interessantes, Eu gente, gosto pô, também, é. que coisa genial, como é que essa pessoa pensou nisso aqui? Por que eu não tive, né? Eu, quando li Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond, eu achei aquele negócio extraordinário. Eu falei, pô, por que eu não tive a ideia de fazer essa pesquisa, né?
aquele cara do livro que eu citei, do Todo Mundo Mente, né? Uhum. Puta, é genial a pesquisa. Pô, por que eu não tive essa ideia? Então, você está sempre aprendendo. Então, aprender na carreira, a ideia do lifelong learning é o primeiro começo. Né? Então, assim, para falar de carreira internacional, eu sempre pergunto o seguinte: quantos idiomas você fala? Porque não tem carreira internacional sem aprender idiomas estrangeiros. Eu já falei no podcast, né? Os jovens executivos me perguntam assim, que línguas eu tenho que aprender? Eu estou estudando italiano. Eu falei, cara, acho italiano uma belíssima língua, francês é a minha língua favorita. Mas do ponto de vista dos negócios, a menos que você vai trabalhar na França ou na Itália, né? ou no Haiti, ou na Polinésia Francesa. Porque eu volto a dizer que as línguas de negócio são, evidentemente, o inglês, né? Não tem dúvida. Eu acho que é muito, muito importante para a América Latina pensar no espanhol. Uhum. E o mandarim, quer dizer, veja a posição da China na geopolítica no comércio internacional. Então a primeira questão é essa, né? E as pessoas têm sempre desculpas para aprender idiomas, né? Ah, eu nunca estudei inglês, não, mas eu vou ficar 6 meses nos Estados Unidos e vou sair falando. Não vai, esquece, não tem nada. Né? Então, esses e outros investimentos são investimentos de longo prazo, tem que ter persistência para fazer. Né? Então, meus pais lá me colocaram lá no Maia quando eu tinha 6 anos de idade para aprender inglês. Eu entendi que aquilo era importante e segui até os 16 anos, estudando mesmo, né? Tendo aula 2, 3 vezes por semana, tinha para casa, tinha que fazer. E não tinha os recursos tecnológicos que a gente tem hoje para aprender, né? Uhum. Não sabia uma pronúncia, tinha que olhar aquele dicionário gigante, né? O Webster, eu tinha um Merriam Webster, o Unabridged, né? O gigante, que é um saco, né? Ah, não sei tal palavra. Até você achar a palavra no dicionário daquele tamanho, você perdeu 3 horas de estudo. Uhum. Né? Eu acho que são todos investimentos que você tem que fazer de longo prazo. Não dá para você pensar. Então, a primeira coisa é que a carreira internacional, você tem que ser fluente tecnicamente na língua do país que você quer trabalhar. E eu não estou falando do inglês para ir para o McDonald's. Uhum. Né? Não era o inglês, desculpa, o inglês foi difícil, né? Não era o inglês para ir para o outlet fazer compra em Nova York ou qualquer lugar. O inglês para trabalhar, para se mostrar profissionalmente. Então, essa é a primeira questão, quer dizer, o que você fez para ter a opção de ter uma carreira internacional. Então, isso passa pelo aprendizado de idiomas, isso passa por ter feito muito bem e desenvolvido uma carreira consistente, um bacharelado, um MBA, um mestrado, pelo menos, né? E, ao mesmo tempo, um trabalho consistente de empresa. Tem gente que você vê o currículo, até uma pessoa interessante na entrevista, mas você olha no currículo, para o currículo da pessoa, ficou, nos últimos 7 anos, passou em 12 empresas. E ficou 3 meses em cada. Peraí, o que está acontecendo aqui? Um currículo interessante, mas talvez pecando nos aspectos comportamentais, né? As chamadas soft skills. Então, assim, para recapitular, não tem atalho na vida. Para pensar em carreira internacional, tem que poder se comunicar muito bem na língua do país que você quer trabalhar, seja o espanhol, o mandarim, o francês, e tem que pensar na formação acadêmica. Né? Tem que ter feito um bacharelado consistente, né? Embora nem todos sejam, né? A gente ainda é muito imaturo no bacharelado, mas aqueles que foram para o mundo do trabalho e depois voltaram para a universidade, porque eu acho que tem que voltar, tem que fazer a pós-graduação, né? Tem que escolher um tema ali que tem tesão, que tem paixão para verticalizar, para se aprofundar. Aí você começa a se preparar para uma carreira internacional. Né? Então, você viu que até agora não tem muita sorte, não, né? Não. Tem suor. Muito esforço, E qual que foi o seu processo, assim, de construir? Eu sei que é uma história longa, né? E que foram muitos aspectos, mas assim, quais são os aspectos que você destacaria de como você conseguiu criar para você uma carreira internacional? Ou estar preparado, né? O que você precisou fazer para se preparar para, na hora que surgir as oportunidades, você ter as condições de aceitá-las, né? Eu sempre fui aquele cara que gostava muito de viajar, né? Sempre fui muito curioso, né, de viajar, conhecer outras culturas, experimentar outras comidas, né, ver como é que as pessoas vivem a vida delas e tal. Então, isso sempre teve no meu imaginário, a viagem, né? E eu, efetivamente, só fui viajar para o exterior aos 16 anos, quando fui fazer um intercâmbio, e esse gosto por ter uma experiência internacional só aumentava. Então, eu não queria vir para cá, Estados Unidos, para fazer qualquer coisa, eu vir ilegalmente. Né? Então, assim, um primeiro ponto para mim, se você quer ir para o outro país, você tem que ir legalmente. Ser convidado para isso. Esse negócio de você ir na tora lá e entrar ilegal, essa é uma vida que não dá para mim. Eu não quero viver eternamente com medo
de algum dia ser deportado, de estar fazendo alguma coisa legal. E eu conheço pessoas próximas que fizeram de forma legal, com filhos e esposa, etc., e esposo, né? E aí foram presos e cada um foi para uma prisão, né? Os Nossa. adolescentes para um lado, a mulher para o outro e o sujeito para o outro. Então, a primeira questão era, além de gostar muito de viajar, era ter a noção de que quero fazer a coisa legalmente, quero ser convidado para fazer isso. Então, então assim, além do desejo, como é que começou? Eu comecei a pagar para ir, né? Eu tinha lá no Brasil meus encargos acadêmicos, né, como professor, e meus encargos como executivo. E aí fiz o doutorado e falei, pô, agora eu quero ver se eu... O que será que é ir para esses congressos internacionais? Vamos ver se dá pé, né? Aí o primeiro congresso que eu me inscrevi, paguei para ir do meu bolso, porque não tinha financiamento, eu paguei, eu me financiei. Foi para o Chile. Aí eu falei com a Karen, minha esposa, olha, vamos lá para o Chile. Se tudo der errado, a gente pelo menos se diverte, toma uns bons vinhos e está aqui do lado, né? Não vai ser um rombo financeiro. Fomos lá, pagamos, fui para o primeiro congresso, apresentação em inglês, né? Tinha que também lá arranhar o espanhol, né? Eu também estudei espanhol, depois mais velho já. Fui até o final, fiz o diploma de proficiência em espanhol. O que, olha que loucura, né? E hoje me ajuda a trabalhar no México, né? Uhum. Olha as escolhas que você fez lá atrás, como é que a carreira demanda essa consistência de boas escolhas em se tornar uma pessoa interessante. Uhum. Aí fomos pagando, eu fui lá, apresentei super nervoso, né? E eu falei, pô, mas dá pé. Opa, consigo. E é claro, você vai formando um network interessante. Você se aproxima das pessoas, conversa, pergunta, se interessa, troca contatos, mantém, né? É muito mais fácil manter contato no século XXI do que era no passado. E assim foi. Aí depois eu fui para a África do Sul no outro evento, e aí já sentia que dava mais pé ainda, né? Fui lá, tive um artigo lá eleito entre os melhores da apresentação, e sempre ia a todos os eventos sociais do Congresso e tal. E aí fui para o Canadá fazer pós-doutorado, né? E foi um processo muito importante, porque eu fui escolhido e escolhi estudar com um expoente da minha área, né? Um sujeito, né? Eu vou dizer o nome dele, Tian Wei Chu, que é uma fortaleza intelectual. Então, assim, eu escolhi trabalhar com quem eu acho que é melhor que eu, né? E porque eu sabia que trabalhar com gente que tinha mais conhecimento, mais competência e mais experiência me traria um crescimento muito grande. Então, sentei lá e fui aprender, né? E para mim, foi uma experiência extremamente transformadora, né? Importante. Há também um aspecto emocional dessa experiência, porque minha filha tinha só 2 meses, né? Nossa. No inverno, e as pessoas, nossa, essa criança pequena no inverno do Canadá, que perigo e tal. Aí meu pai, com a objetividade e a franqueza e o jeitinho que lhe é peculiar, falou assim, vocês são uns idiotas mesmo, né? Vocês acham que as crianças canadenses morrem, né, no inverno. E eu fui para trabalhar, eu não fui para fazer turismo. Fui para trabalhar duro e com criança pequena, super difícil. A gente, pai e mãe de primeira viagem, apanhando, né? Da Sofia, nunca e tal. E estudava o dia inteiro, saía 8 da manhã, voltava 5 da tarde para render minha mulher, né? Que ela ia fazer aula de inglês dela. Mas passava o dia inteiro mandando bala, fechado lá no meu office lá da universidade, e absurdamente, né? E aí fiz um trabalho lá que me rendeu um congresso, era o congresso mais importante da área, o congresso da Sociedade Americana de Estudos de Informação e Tecnologia, onde tinham expoentes de todos os campos da administração, da ciência da informação e tal. E lá o artigo foi extremamente bem recebido e celebrado, e eu, né, confesso aqui, vou usar uma expressão cagando de medo, né? Porque todos os grandes expoentes da minha área estavam assistindo a apresentação. Falei, nossa, eu vou ser massacrado aqui, né? Mas vamos que vamos, né? Fui lá, apresentei, foi extremamente bem recebido e eu fui ao jantar. E no jantar eu fiz contato com o pessoal de Hong Kong, da Universidade de Hong Kong. E eu sabia que lá de Hong Kong estava entre as melhores jovens universidades do mundo, né? Pelos rankings. Aí, a vida que seguiu, voltei, fui para a vida executiva de novo. Um belo dia chega um convite, né? Ah, eu queria que você viesse aqui dar uma palestra sobre o que você apresentou lá aqui em Hong Kong. Aí eu falei, ó, sensacional, vou com o maior prazer, manda as passagens e hotel e tal. O cara falou, não tem dinheiro nem para passagem, nem para hotel. Eu só quero que você venha, né? Eu não posso te pagar nada. Eu me virei, né? Acabei indo eu fui para os Estados Unidos, tinha um evento nos Estados Unidos que eu tinha que assistir, e foi duro, viu? Voar de classe econômica. BH, São Paulo, Chicago,
Hong Kong foi um negócio torturante, né, em classe econômica. Inclusive, me lembro que eu não estava em programa de milhagem nenhum, né? Sentei nas últimas poltronas de um Boeing gigantesco e eu vi lá que tinha 3 opções na classe econômica para o jantar. Aí a aeromoça, o senhor vai jantar? Eu falei, sim, quais são as minhas opções? Ela falou, sim ou não. Acabado, só tinha sobrado uma opção. Eu falei, sim, né? E aí, fui para Hong Kong, banquei, fiz a apresentação, tinha mais gente lá, de empresas, de universidades, que viram a apresentação, e aí a coisa começou a acontecer. Então, assim, eu financiei a minha carreira internacional. Eu vi a oportunidade, podia dizer, não vou, é caro demais e tal, etc. Mas aí fui, paguei, né? Paguei aquela que você paga a passagem 28 prestações, né? Uhum. E fui, fiz os contatos e as coisas depois começaram a acontecer. E eu acho que para gente brazuca, brasileira, é mais difícil, né? Principalmente na educação, né? Porque a gente não é referência em educação no mundo. Então, assim, os caras vão lá, eu sou de Harvard, eu sou de MIT. Depois eu fui para outra universidade muito prestigiada lá, que é a Politécnica de Hong Kong. Aí tinha lá, né? Hoje palestra de fulano de tal, Harvard. Pô, lotava porque o cara é de Harvard. A palestra nem era boa, mas depois lá, Riva Davia Drummond, Brasil. Quer dizer, E o FMG. E o FMG, né? Caralho, Universidade Federal, Federal University of Minas Gerais, The City of Beautiful Horizon, Belo Horizonte e tal. Então, quer dizer, eu sabia que ia ter menos gente, porque, né? Mas sabia que os poucos queriam, que eu tinha que performar em alto nível para gerar o word of mouth, né? A propaganda boca a boca. Então, foi assim que a carreira começou. Foi eu financiando, foi metendo a cara e foi fazendo relacionamento, contato. Depois tive oferta de trabalho em Hong Kong para empresa privada, aqui nos Estados Unidos, no próprio Canadá e tal. Então, quer dizer, é aquela questão que eu falo da consistência, que a única coisa que você controla é o preparo, estar preparado, ser uma pessoa interessante, culta. E esse né? Fazer o 100%, né? Isso. E aí as coisas aconteceram e tal. Depois a gente foi morar em Hong Kong um tempo, uma outra delícia, né? Aprender sobre outras culturas, né? Eu me senti um idiota tendo ido para a Ásia só aos 37 anos de idade, né? Falei, pô, mas fui para os Estados Unidos 300 vezes. Por que eu nunca vim para a Ásia, né? E eu era tão fascinado com a vida na Ásia que às vezes eu saía cedo e lá tem uma loja de conveniência americana chamada 7-Eleven. Você conhece? Conheço. Aqui está caindo aos pedaços os Estados Unidos, né? Mas é fortíssimo na Ásia. E é um negócio extraordinário em todas as estações de metrô, um mix sofisticado de produtos. Então eu saía, andava um pouquinho para o metrô aqui, né? País rico que você anda de transporte público. Né? Ia para o metrô e era tão fascinante que eu chegava lá, pedia um achocolatado, né? Vinha numa garrafinha, pegava um sanduíche de atum e sentava no metrô só para observar as pessoas, né, no dia a dia. Eu falei, pô, né, é diferente, mas é igual, né? No fundo a gente quer as mesmas coisas, né? A gente quer ter sucesso, a gente quer ser amado, a gente quer criar os filhos da gente, a gente quer reconhecimento. Só que, enfim, aí eu fui entender outros aspectos de dimensões culturais, de interculturais, né, que só ficaram mais claras depois. Mas foi assim. Muito legal, Riva. Achei sensacional. Eu me identifico com vários aspectos, assim, essa questão do... Você tinha falado do idioma, né? Você começou com 6 anos a aprender inglês, eu comecei com 10, mas também foi a minha mãe me obrigou e eu falei, não, que eu não quero, e ela falou, isso é não negociável. Você e seus irmãos vão aprender inglês, porque no futuro não há profissional que vai conseguir ter sucesso sem inglês. Acaba que essa profecia dela, assim, eu entendo que não se cumpriu tanto, porque eu ainda vejo aqui no Brasil inúmeras pessoas que não falam inglês e que se limitam muito por causa disso, né? Infelizmente, ainda é um fator de diferenciação e que a gente achava que hoje seria já algo bem normal, básico, né, para todo mundo. E o conhecimento científico é publicado em inglês, né? Pois é. Então, para você avançar na carreira, você vai ter que, né? E hoje, muitas pessoas trabalhando para multinacionais, é pré-requisito. O inglês não diferencia mais hoje na seleção como diferenciava na minha época. Falava inglês era um diferencial porque ninguém falava, mas hoje não. Hoje, ó, você não fala inglês, tô fora. Você não vai ter
a oportunidade de ser entrevistado, né? É. Então, aquela questão das escolhas, né? Quer dizer, eu quero ser um profissional extraordinário, quero atuar em alto desempenho, mas não estou disposto a pagar o preço para chegar até lá. Então, eu me lembro de quantos fins de semana que eu passei estudando, quantas férias que eu não tive, quantas madrugadas. E eu fiz doutorado como executivo. Trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Trabalhando duro, né? Então, o que eu fazia? Acordava 4 horas da manhã, estudava até às 8, ia trabalhar às 9. Chegava mais às vezes, cansado em casa, jantava, lia mais uma hora e pouquinho. É assim que você constrói a vida. Né? Tem um componente de esforço que não pode ser subestimado, né? E aí, depois, assim, falando um pouco mais dessa questão, você ainda é muito mais jovem que eu. Eu devo estar 2 gerações na sua frente. Não, acho que não. Meus Você... Meus pais, eu sou de 68, né? Vou fazer 55 anos. Meus pais, quando resolveram a questão do inglês lá atrás, eles não tinham muita ideia do que eles estavam fazendo, não. Eles imaginavam que aquilo seria importante. Claro, meu pai é um médico, né? Muito bem formado e tal, aquela coisa toda. Um cara muito culto, um cara que lia muito e tal. Então, acho que ele tinha ali o feeling, né? Que aquele negócio ia rolar. E olhando assim para a minha geração, né, os nossos pais não tiveram a mesma mobilidade internacional que a gente tem. Por quê? Porque era caro viajar para o exterior. Né? Hoje o negócio é acessível, aí você tem todo um processo de globalização, conexão de mercados financeiros, de internacionalização de carreiras e tantas outras questões que tornam a viagem internacional acessível. Né? Mas, assim, não era em momento nenhum acessível na década de 70 e 80. Então, a mobilidade internacional que eu tenho, meu pai não teve. Né? Então, E nesse processo da sua carreira internacional, Riva, quais que foram os principais desafios que você enfrentou? Eu acho que o primeiro desafio é você entender o negócio chamado gestão da interculturalidade. Você vem de uma cultura, né? Eu gosto de definir cultura como aquilo que a gente usa para interpretar o mundo e tomar decisões. E você precisa entender que a cultura e a forma que você foi criado está arraigado em você, mas que você vai conviver com pessoas que têm uma formação completamente diferente e valores culturais muito diferentes. Né? Então, eu sempre converso aqui eu dou uma cadeira chamada International Management. Né? São os alunos seniors estão se formando do Honors College, que da graduação, isso ainda. É o 5%, 2% top da universidade. E eu brinco, olha, vamos entender cultura, eu começo brincando e falo assim, como é que você come um abacate? Né? Aí os mexicanos falam, a gente faz isso, põe isso aqui e tal, vira guacamole e tal, o americano põe na salada, né? Eu chegava aqui e falei, puta merda. Esses caras estão comendo tomate, alface, cebola e abacate. Isso é um crime, né? E quando eu como aqui em Minas Gerais, a gente pega o abacate, leite, açúcar, limão, liquidificador e faz uma vitamina, né? Que é o smoothie. Olham para mim e eu brinco, eu também detesto peanut butter e jelly, né? Quer dizer, como é que você faz um sanduíche de pasta de amendoim com geleia, né? Então eu começo a conversa por aí para depois introduzir as dimensões culturais do Hofstede. Né? Quem se interessar, o site é Hofstede Insights e tem uma ferramenta para você comparar países. E você compara culturas em 6 dimensões que o Hofstede estudou. Eu estudei o Hofstede há 200 anos, nem sabia que ia usar o Hofstede. Ele fala, há culturas que a gente precisa olhar, por exemplo, a distância de poder. Nos Estados Unidos, poder baixíssimo, hierarquia baixíssima. Né? O aluno aqui nos Estados Unidos te peita tranquilamente, na empresa também como executivo, o cara vem e te peita numa boa. Né? Olha a distância de poder na Ásia. Eu nunca tive na Ásia alguém que fosse desafiar aquilo que eu estava falando, um aluno principalmente. Né? Pensar no Brasil, há culturas masculinas e femininas. Né? A gente pode pensar em culturas mais individualistas e culturas mais coletivistas. Então, o modelo do Hofstede foi o primeiro que me ajudou a entender por que as coisas aconteciam daquela forma. Então, muitas vezes alguém te perguntava, o que você fez? Eu fiz o doutorado em tal lugar, o cara fala assim para você nos Estados Unidos e no Canadá, good for you. Bom para você. Você acha que é uma coisa que ele está te ofendendo, que ele está dizendo? Não, é assim que funciona. É preciso primeiro você chegar no lugar e entender a cultura para que você possa ter sucesso. Né?
Então, assim, eu acho que esse foi o primeiro desafio. Eu acho que o segundo desafio é você aprender a negociar as oportunidades. Então, como é que você negocia um contrato? A hora de negociar, tanto para a carreira doméstica quanto para a carreira internacional, é antes de você ser contratado. Se você não negociou ali, você não vai negociar mais. Então, é ali que você tem que dizer, olha, se o cara te fez, se a empresa te fez uma proposta, é porque está interessado em você. Ali você tem a alavanca para negociar. Então, depois eu vi a gente, não, eu conversei lá, mas depois a empresa falou que depois vamos resolver isso. Não vai resolver. Ou você negocia na entrada, ou vai ser muito difícil você renegociar o trabalho, o seu tempo na empresa. Então, eu fiz sempre negociações muito bem pensadas, né? Por exemplo, essa vinda para os Estados Unidos agora, eu vim como executivo primeiro, né? E falava com a minha esposa assim, ó, vamos lá, vai durar 18 meses porque vai dar errado. Então já fui preparando a turma, você quer ir mesmo? Então queremos. Então eu acho que é importante ter um compromisso da família, né? Porque é uma coisa que impacta a família inteira, né? A família está junto, quer fazer acontecer, sabe das dificuldades, então eu disse, ó, tem tudo para dar errado. A gente vai ter 18 meses para chegar lá e descobrir o que quer fazer. Mas nós queimamos a caravela também. Essa era a metáfora. As caravelas que estão nos levando para lá, nós vamos queimar, quer dizer, não tem volta. A gente tem que fazer dar certo. Eu também sempre negociei a minha mudança, né? Só para você ter uma ideia, a minha mudança para cá, trazendo meus móveis, a minha vida que estava no Brasil, ficou em mais ou menos $185 mil. Que Só para isso? você ter uma ideia. Um container gigantesco, né, que saiu de São Paulo, fez a volta lá pela América do Sul, chegou pela Califórnia. Depois teve que vir de caminhão até a minha casa aqui em Phoenix, né? Então, quer dizer, se você não souber negociar, você vai começar mal. Então, você tem que negociar e tirar essas despesas da sua frente, né? Agora, depois você tem que negociar a questão do seu visto de trabalho, né? Eu sempre recomendo às pessoas que cheguem, que contatem um advogado para saber como é que elas podem tomar conta do próprio visto, porque quando você vem com o visto da empresa, né? E se a empresa te mandar embora, ou se você resolver sair, você tem 30 dias para deixar o país. Né? E aí eu recomendo sempre conversem com o advogado. E depois tem os desafios naturais, né? Quer dizer, primeiro tem um desafio físico, né? Eu me lembro na China, quando eu fui para Pequim a primeira vez, eu achei assustador, tudo era intimidador para mim. Primeiro que eu fui no inverno mais rigoroso dos últimos 50 anos lá. Nossa. Né? E aí senti os lóbulos da orelha congelando, nariz, dedos. Né? Tinha hora que eu tinha que voltar para o carro, que eu estava às vezes, para esquentar os dedos. Né? Eu estava bem equipado, já tinha, né, vivido em outros lugares que tinham neve, mas achei assustador. Depois que ninguém fala inglês. E eu não falo mandarim. E o alfabeto é outro. Como? E o alfabeto ainda por cima é outro, você não consegue nem tentar deduzir. É um alfabeto, né? É um ideograma, né? Um logograma. Exato, E aí, quer dizer, você se sente um perfeito idiota, incompetente, porque você vai ao supermercado, você nem sabe o que você está comprando. Né? Você olha lá e, o que é isso aqui? Então, quer dizer, você não consegue... Eu recomendo para as pessoas que topem o desafio que cheguem 30 dias antes do início do trabalho. Para quê? Para se situar, para aprender o supermercado, para colocar filho na escola, para resolver problemas de transporte, de locomoção, né? Para colocar a vida andando. A minha esposa não veio para cá com uma proposta de trabalho aqui. Então a gente falou, o que você vai fazer? Você vai estudar. Ela resolveu estudar. Então, matricular, fazer a coisa e tal. Então, tem vários desafios que você chega, que são desafios, às vezes, intimidadores, como esses que eu falei, da geografia, do clima, como a língua, né, como a forma de se fazer as coisas. Outra coisa interessante, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, ninguém me dava crédito para financiar as coisas. Por quê? Eu sou estrangeiro. Estrangeiro sem score de crédito não consegue financiamento para nada nos Estados Unidos. Então, eu recomendo que as pessoas cheguem antes, aí 30 minutinhos antes, 30 dias antes, para poder planejar e tentar se adaptar e colocar a vida em ordem. Né? Você imagina, você muda para uma casa e de repente chega um container gigantesco na porta. E os caras são pagos por hora. O que os caras fazem? Os caras vêm lá, 20 caras, joga tudo na frente da sua casa, tira lá, de repente sua casa está aquela bagunça. Né? Você não consegue achar nada. Então, 30 dias para você se arrumar, e aí depois você vai ter os desafios do trabalho. Né? Você está chegando num ambiente que você não conhece, você é um estrangeiro, né? Você tem que se adaptar ao padrão linguístico, né, dos negócios, entender o padrão regional também. Haverá diferenças, rivalidades, né?
Então, é um processo, assim, eu acho que esses 30 dias que você chega antes e os 6, 8 primeiros meses são vitais para você, são fundamentais para você saber se vai dar pé ou não. Porque Uhum. pode ser também que você venha e você não é isso que eu queria, né? Ou não me adaptei, ou não tem conhecimento para me adaptar. Uhum. Então, Uhum. a gente pode parar um pouco por aqui nessa conversa, que a gente podia se estender até amanhã falando Uhum. disso aí. Uhum. Não, acho que a gente trouxe muitos aspectos e algumas coisas que eu tinha pensado em te perguntar, você acabou abordando. Eu acho que talvez para a gente finalizar, assim, que conselho que você daria para uma pessoa que quer ter uma carreira internacional? Ué, resumindo é isso, né? Tem que olhar a questão do preparo. Preparo é uma coisa que você controla na sua carreira, né? Ver a consistência desse preparo, não tem atalho na vida. Aprender idiomas estrangeiros não vai acontecer em 6 meses, né? Uhum. Desenvolver expertise na sua carreira também não é um negócio que vai acontecer do nada. Então, a primeira coisa é olhar para o teu nível de preparo, né? Depois é ver como é que você está construindo a sua exposição e a sua rede de contatos, o seu networking. E depois, meter a cara, né? Eu sempre falo que é importante você se arriscar, se expor, né? Você vai perder todas as entrevistas de emprego que você não fez a inscrição para elas. Então, Uhum. muitas vezes alguém pergunta qual que é o melhor doutorado. Eu falo, cara, aquele que te aceita é o melhor. Uhum. Fez inscrição para o processo seletivo de quantos? Ah, de 10. Então, beleza, tá certo. Se fez só de um, não vai fazer. Então, você vai ter que se expor e vai ter que se preparar para essa exposição, tanto do ponto de vista cognitivo e intelectual, como comportamental e emocional. Você Uhum. vai estar disputando vagas que todo mundo quer. Então você tem que mais ou menos entender o que vai acontecer nas entrevistas, o que se espera, tem que fazer a sua pesquisa sobre a empresa, chegar lá Uhum. sabendo conversar sobre a empresa e tal, e relatar os pontos da sua carreira que te habilitam àquele cargo que você está se candidatando, entendeu? Agora, eu acho que alguns desses países que você vai são países que valorizam muito o trabalho, né? Estados Unidos valoriza-se muito o trabalho. E mesmo as pessoas que às vezes vêm e conseguem oportunidade de trabalho para fazer coisas que não são da formação, né? Eu estava conversando aqui com uma brasileira que montou uma empresa, virou uma pequena empresária, veio para trabalhar, não deu certo e montou uma empresa aqui para fazer faxina. Ah, Começou ela mesmo fazendo faxina, ela descobriu que dava pé. Por quê? Porque 4 horas de faxina aqui custam 300, 400 dólares. nossa, E olha. ela estava ouvindo a história, ela começou a fazer faxina 3 vezes por dia. Começava às 7 da manhã, 7 às 11, pausa para o almoço 11 ao meio-dia, meio-dia às 4, ainda fazia uma finalmente lá. Uhum. Descobriu que no final do mês a grana estava sobrando, deu para comprar um carrinho e tal. Ela falou, pô, eu vou montar uma empresa. E começou a colocar outras pessoas para trabalharem para ela. Uhum. Montou uma empresa, trabalha duríssimo, né? Figura que se preparou, fez mestrado e tal, não deu certo, foi fazer outra coisa, virou empresário. Mas ela mesmo continua trabalhando muito, é aquilo que eu falo, né? Nesses países aí, o trabalho duro, o trabalho é muito recompensado, né? Então Uhum. você tem condições de viver uma vida tranquila, digna, etc. E eu volto àquela fala inicial da ética do trabalho, né? É fazer bem feito, né? Não, para mim não há desculpa para não entregar 100% todos os dias. Não tem desculpa, né? Você é um profissional, você está construindo a sua reputação, é assim que as pessoas vão te ver, né? Para encerrar esse papo, eu me lembro de um colega na faculdade, no mestrado, acho que ele estava no mestrado ou no doutorado, e havia uma disciplina comum, e o cara já talvez me conhecia, eu conhecia a fama, né, de ser Uhum. chato, e aí na hora dele apresentar, eu falei, eu vou apresentar, ele falou comigo, eu vou apresentar agora, você não faz pergunta não, eu falei, não, cara, tá maluco? Eu estou aqui para aprender, cara. Pode se preparar, porque vai ter pergunta. Curiosamente, esse cara depois foi me pedir emprego, né? Ah, é? Aí eu falei, pô, cara, eu tô lembrado de você lá, né? Você era o fanfarrão que só lia um artigo dos 50 e pedia para ninguém te fazer pergunta. Como é que eu vou te contratar agora? Ou seja, É, contratação é a única coisa que você vai levar a vida inteira. Então é, não arrisque. com É certeza. muito mais fácil ser íntegro 100% das vezes. Porque integridade é 100 ou zero, né? Uhum. Não 95%. é E uma mais vez ou que você menos, né? Não tem ser mais ou menos íntegro. não tem, quer dizer, e uma vez que você cedeu, você vai ser refém
das pessoas que sabem que você cedeu e que você vai estar tentado a fazer de novo. Você pode, inclusive, ser chantageado. Peraí, mas se você não fizer isso agora que você fez antes, eu vou colocar a boca no trombone. Né? Uhum. Então, você vive da sua reputação, né? E a sua mobilidade social e profissional depende dela. Bacana? Bacana demais, Riva. Acho que vai. Nossa, quem ouvir isso aqui com atenção vai tirar muito ensinamento para construir uma carreira internacional ou não, né? Mas vai extrair muito ensinamento. Carreira, né? Eu sempre tive para mim que a vida não é feita para ser vivida no mesmo lugar, na mesma geografia. E eu queria explorar o mundo e deu certo, né? Tá dando certo. Vai dar certo aqui para frente? Não sei. A gente fica menos sexy, né? Menos atraente profissionalmente quando você vai envelhecendo, né? Então, eu acho que o único antídoto para a carreira depois dos 50 é continuar com o preparo. Se preparando para ter uma carreira mais longeva. Eu falo preparo não só intelectual, mas eu falo também do preparo emocional, do preparo físico. O que você está fazendo para cuidar, para viver mais, né? Tem aquela tríade que a gente sabe que não é fácil, né? Eu mesmo me digladio com ela sempre, que é a nutrição, sono e exercício físico, né? Então, muita história. Pessoal, você pedalou 100 quilômetros esse fim de semana? Eu falei, pedalei. Nossa, que incrível. Cara, não tem nada de incrível, cara. Sou um cara com mais de 50 anos que consigo pedalar, por quê? Porque eu estou treinando para fazer isso. Então é isso aí, consistência, resiliência, preparo, e depois a gente pode até falar como é que você tem que fazer para ter uma carreira longeva, uma vida longeva, né? Se tudo der certo. Excelente. Tá ótimo, Riva. Então, bacana, muitos temas para os próximos. Fica aqui o convite para acompanhar o podcast, e também fiquem à vontade, vocês que estão acompanhando, ouvindo aí com atenção, nos enviem sugestões sobre temas que vocês gostariam que a gente batesse em papo aqui. Ótimo. Obrigado aí pelo feedback e pelas sugestões. Obrigada, pessoal. Até a próxima.